Bom dia a todos e a todas. Nós vamos então dar início hoje mais a um webinar do PPG-ADR e hoje a gente tem o prazer de receber a professora doutora Valéria Oliveira de Vasconcelos, que vai falar para a gente um pouquinho sobre educação popular em diálogos com populações extrativistas tradicionais, a quem a gente já agradece imensamente o convite, ter aceito o convite, e também ela já esteve com a gente numa outra oportunidade, a gente já sabe da competência e da delícia que é ouvir a fala dela, então muito obrigada. E, pessoal, daqui a pouquinho também eu vou colocar no chat a lista de presença, peço para todos assinarem, ok? Vou passar a fala para a professora Renata, que foi quem fez o convite, para fazer uma apresentação da professora Valéria. Também já agradeço a Renata pela ajuda, sempre ajuda aqui nos webinars. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui nessa sexta-feira fresquinha, tá friozinho, né? Aí em São Carlos mais ainda, né, Valéria? Bom, bem-vinda, Valéria, obrigada por aceitar mais uma vez o convite e estar conosco. Ela já tem sido uma parceira aí, né, no PPG-ADR, assim, trabalhado com a gente em algumas disciplinas. É muito legal a gente poder estar aqui no programa de pós, né, em Agroecologia e Desenvolvimento Rural. Eu e a Valéria somos parceiras já há uns bons anos, né, temos aí muita história para contar, várias experiências legais juntas. Então, para mim é um prazer te apresentar, eu vou falar bem de você, como você disse. Antes de começar o webinar, eu perguntei, o que você quer que eu fale de você? Ela falou, fale bem. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, contar um pouquinho para quem não a conhece. A Valéria é educadora popular, né, educadora de formação, tem graduação em Educação Física, tem mestrado em Educação Especial pela UFSCar, doutorado em Educação pela UFSCar e pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pós-doutorado na Unesp, em Educação Escolar, e também tem um pós-doutorado no Departamento de Ciências Ambientais da UFSCar. Hoje em dia, além de outras coisas, ela é docente no curso de pós-graduação em Educação da Unisal, no campus de Americana, né? A Valéria tem aí uma vasta experiência trabalhando com populações tradicionais extrativistas na Amazônia, atuando aí em vários, assim, elaboração de vários planos de manejo, tem convivido com essas populações, frequentado vários desses espaços, e vem contar um pouquinho para a gente dessa experiência. Bem-vinda, viu? Que bom que você está aqui. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada, Anastácia, pelo convite, pela oportunidade, né? É sempre bom estar num ambiente acadêmico e em outros ambientes, né, que não os que nós estamos habituados, né, no cotidiano. Então, agradeço muito o convite e eu vou colocar uma apresentação aqui e em qualquer momento, se alguém quiser falar alguma coisa, eu não vou ver vocês vão me ver, né? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode me interromper, tá bom? Eu vou trazer algumas experiências que são já anteriores, né? Desde 2016 eu não volto para a Amazônia. E isso não é coincidência, infelizmente. Até 2016 nós tínhamos uma política de apoio à pesquisa e mesmo apoio a investigadores e investigadoras na Amazônia, né, com vários planos, várias linhas de fomento, né? Então eu sempre fui para a Amazônia bancada por alguém, ou pelo Ministério do Meio Ambiente, ou pelo ICMBio. A primeira vez que eu fui para a Amazônia, eu vou mostrar, inclusive, essa foto aqui é da Resex do Riozinho do Anfrísio, que foi a primeira vez que eu fui para essa região, na Terra do Meio. Vou mostrar alguns slides e vocês vão localizar melhor. O IBAMA estava se dividindo naquele momento, em 2006. O ICMBio
era um projeto nascente e que a grande maioria dos gestores estavam bastante desconfiados porque achavam que iam enfraquecer as ações na Amazônia e não fortalecer. E isso não se configurou, né? Então, tanto o ICMBio quanto o FUNBio, então tinham várias linhas de fomento, principalmente para essas unidades de conservação de uso sustentável, que são as reservas extrativistas, que é onde eu tenho experiência. Outras eu não poderia responder, tá bem? Então, é disso que eu vou falar, né? Eu sou educadora popular, como a Rê falou, venho trabalhando nessa área há muitos anos, e depois posso também falar um pouco da educação popular, né? O que é a educação popular? Qual que é a premissa fundamental da educação popular? É partir da realidade das pessoas com quem nós convivemos, com quem nós atuamos, com quem nós investigamos, e sempre com, e nunca por ou para, com vistas à superação dos problemas e das opressões, das injustiças que dali emergem, né? Então é sempre educar junto, educar com, né? E aí nós estamos, todas as minhas pesquisas e as minhas intervenções, as minhas práticas, vem sendo nisso que eu trago para vocês, em diálogo com populações extrativistas tradicionais, que são populações ribeirinhas. Aí, eu trago um excerto do Porto Gonçalves, né, do Carlos Walter Porto Gonçalves, que ele fala que as lendas e mitos da Amazônia, como a das Amazonas, Curupira, da Iara, do Boto, do Mapinguari, da Cobra Grande, da Jaci, da Mandioca, vou tirar isso aqui daqui na frente, entre outras, são quase tão abundantes como as lendas e mitos sobre a Amazônia. Então, quando a gente começa a falar sobre a Amazônia, tem que ter muito claro que não existe uma Amazônia. E, para trazer um elemento que é um tanto pessimista, a Amazônia da qual eu trato é a Amazônia de 15 anos atrás, até 5 anos atrás. Já não é mais a mesma, infelizmente. As opressões e as pressões, o desmatamento, a destruição, ela é muito, muito mais grave do que foi nos anos entre 2006 e 2016, quando eu estive muito presente. Eu ia 2, 3 vezes por ano para lá e ficava, olha isso, né? Bancada por vários órgãos de fomento, liberada pela instituição onde eu trabalho, que é uma instituição confessional, particular, mas eu ia e ficava um mês na Amazônia, às vezes, muitas vezes ficava nas férias, mas às vezes no meio do semestre, e eu era liberada para isso, sem prejuízo do meu salário. E, então, infelizmente, não é exatamente isso, mas até por conta disso, a importância de a gente falar sobre a Amazônia, né? Parece que a Amazônia não é problema nosso, e né? Não só nosso brasileiro, como nosso planetário, e não estou falando de perda de soberania, de forma alguma, mas o planeta depende, o planeta é natureza, não é? E ele está sendo devastado nas mais diversas geografias e territórios, né? E nós temos que lutar pela defesa da natureza onde quer que ela esteja, e não nas fronteiras, né? Bom, o que o Carlos Walter continua dizendo, né? Um dos primeiros equívocos... Sim? Com licença, aqui é o aluno Vitor. Se você quiser, você pode apertar o botãozinho ocultar, que daí essa tarjetinha não muito agradecida. Imagina. Olha, é isso. É isso, essas coisas de... Eu sou muito analfabética, né? Eu achava que não aparecia. Eu achava que não aparecia para vocês. Perfeito, então vamos lá. Um dos primeiros equívocos da Amazônia é pensar, como acabei de dizer, né, como ela como única, singular. Não, existem muitas Amazônias dentro, primeiro que é um território de 54% do nosso território nacional, né, do Brasil.
Ela está em 9 estados, fora os outros países da América Latina, da América do Sul, perdão, que ela também está. Então, ela é um espaço muito grande e muito diverso, né? Daí, pensar também uma floresta praticamente intocada e desabitada, né, um vazio demográfico. É outro equívoco presente, né? Esses 9 estados, as capitais estão dentro, existe a Amazônia urbana, e com o maior contingente populacional da Amazônia está nas regiões urbanas, né? Então, não dá para pensar a Amazônia só como aquele... Eu lembro que uma vez eu fui para Rondônia, que da qual eu não vou falar aqui, né, mas eu fui para Rondônia, numa região que é no Baixo Rio Madeira, São Carlos do Jamari, tem uma reserva extrativista lá, que é a reserva extrativista do Cuniã, e nós fomos com um grupo de uma ONG chamada NAPRA, Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia, que é uma parceria entre várias universidades, Unicamp, UFSCar, começou na Universidade de São Francisco, ali em Atibaia, e quando nós chegamos lá, de barco, fica umas 10 horas de barco de Porto Velho, quando chegamos em São Carlos do Jamari, um dos meninos perguntou, quando a gente vai chegar na Amazônia? Então é isso, né, esse olhar de quando a gente vai chegar na Amazônia, na floresta, com, né, aqueles barulhos de bichos e com indígenas flechando, não, né, a Amazônia, ele já estava na Amazônia quando ele estava em Porto Velho, e ele achava que não tinha chegado ainda. E daí um terceiro mito é o que ela representa uma fonte inesgotável de recurso. Primeiro que para mim eu acho que é um equívoco tremendo pensar na natureza como recurso, porque daí a gente já capitaliza toda a relação que a gente vai ter com a natureza. É um recurso natural, não é recurso, é árvore, é planta, é bicho, é gente, e não recurso. Então a gente coloca dentro desse quadradinho e naturaliza que nós, humanos, podemos usar esses recursos. Também, eu sou uma contadora de história, eu lembro uma vez que eu estava no Sesc Bertioga, e nós fazendo um passeio pelo Mangue, aquela mata atlântica maravilhosa, e a guia falando que a gente passando pelo Mangue, aquele rio, né, super piscoso, e a guia falou assim, aqui a gente tem muito frutos do mar. Parecia que eu estava andando dentro do aquário num restaurante. É um olhar para a natureza como recurso, como matéria, né, como capital. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque daí realmente tem muito recurso. A Amazônia tem, nos vários estratos, né, desde a madeira, minério, água, peixe, tudo. Se for olhar isso como recurso, é isso que está devastando a nossa floresta tropical, né? Bom, daí o que o Carlos Walter fala? A Amazônia da várzea e da terra firme, a Amazônia dos rios de água branca e dos rios de água preta, a Amazônia dos terrenos movimentados e serranos, e a Amazônia das planícies litorâneas, tem a Amazônia no Maranhão, né? A Amazônia nos cerrados, a Amazônia dos manguezais, a Amazônia das florestas, a Amazônia da natureza dessacralizada, pobre de espíritos, e a Amazônia que convive e dialoga. Por várias dessas eu já passei, outras tantas não, né? Há uma Amazônia da mata e uma Amazônia desmatada. Fui responsável pelo plano de manejo, e nós fazemos uma viagem entre Rio Branco, porque a reserva extrativista Arapixi está no sul do estado do Amazonas, e para chegar lá é muito mais fácil ir para Rio Branco e pegar uma condução, um 4x4, uns 100 quilômetros até a fronteira, depois mais 100 quilômetros até Boca do Acre, que é a cidade que fica na boca do Rio Acre, quando o Rio Acre deságua no Rio Purus. E essa viagem é uma tristeza, porque você vê o tanto de castanheiras, que talvez hoje nem existam mais as castanheiras, porque a castanheira era proibida de tirar. Então eles tiravam tudo, tiravam não, né? Estão tirando tudo, transformam em pasto, e só um paliteiro de castanheira espalhada pelo
pelo ambiente. Muita fumaça, né, muita queimada, e daí, quando você vai queimando embaixo, as castanheiras vão morrendo, né? E há um dito que parece uma castanheira sozinha, e embaixo escrito, solidão mata, né? Então, há uma Amazônia muito desmatada, e nessa mesma região, paradoxalmente, quando você vai, tem aqueles glifos, os glifos mesmo, glifos, que foram vistos pela primeira vez exatamente porque a Amazônia, porque aquela mata foi desmatada, e você vê resquícios de civilizações anteriores que estavam ali antes da floresta crescer, né? E é impressionante. De baixo não dá para ver muito, a gente passou em volta, ao lado de vários, mas daí tem livros que mostram todos os glifos e sinal das nossas ancestralidades, né? E há uma Amazônia que mata, né? Há uma Amazônia que, principalmente os humanos que estão ali, né? Há uma Amazônia que resiste e que reexiste. Há várias Amazônias na Amazônia, muitas delas contraditórias entre si. Então, a gente vai falar um pouco dessas contradições aqui também, tá bom? Aqui é uma projeção, né? Ela está fora de proporção, mas dizem que a grande maioria dos países da Europa cabem dentro da nossa Amazônia. É gigantesca a Amazônia Legal, né? Isso só dentro, esses são os estados em que estão a Amazônia Legal. Então, a Amazônia de beira de mar também está ali, né? Aliás, as únicas duas reservas extrativistas que foram implementadas depois de 2010, 2011 mais ou menos, mas as duas em 2018 foram no Maranhão. Então, são reservas na beira do mar. Bom, da onde falamos, né? As reservas extrativistas, eu posso estar chovendo no molhado para vocês, né? Mas eu acho que é importante a gente resgatar a história, porque como recurso, né? O primeiro grande ciclo para a Amazônia, ele começou em 1850, né, com o ciclo da borracha. Então, as capitais, Belém e Manaus, por exemplo, elas eram capitais, eram metrópoles, né, eram capitais consideradas, elas têm, tanto que têm construções muito parecidas com, e às vezes cópias com construções europeias. Porque, tem uma riqueza ali, a borracha, né? Então, a borracha foi vulcanizada em 1855 para a indústria automobilista, então, começaram a abrir estradas e urbanizar, né? Esse no primeiro ciclo. De 1877 a 79, diz que tem uma grande seca no Nordeste, então pessoas famélicas, né? As pessoas realmente sem nenhuma possibilidade de manter sua subsistência. E houve uma grande migração para a Amazônia, para vários estados da Amazônia. Por exemplo, no Acre, em Rio Branco, a principal avenida de Rio Branco chama Ceará. Muita gente de vários estados foram e são os responsáveis pela primeira grande migração e miscigenação com a população indígena que já estava lá há muito tempo. Em 1910, teve o declínio da borracha, né? Por quê? Os nossos amigos ingleses, que estavam por ali fazendo pesquisas na bacia amazônica, né? Levaram umas sementes para o museu, aquele museu famoso em Londres, para fazer algumas experiências por ali. Fizeram umas experiências por ali, domesticaram a borracha e levaram para a Indochina, para aquela região da Indochina, que era uma colonização britânica. E fizeram plantios em grande escala, que era muito mais fácil, né? Para você, lá no Acre, lá na Resex Arapti, a gente teve muito contato com seringueiros tradicionais, né? Eles fazem ruas e estradas, abrem estradas dentro da floresta,
e vão encontrando as seringueiras e vão abrindo essas ruas, né, essas estradas, e daí eles fazem uma larga caminhada, eles abrem uma estrada suficiente para eles fazerem, dependendo de quem são eles, se a minha estrada é minha ou com mais pessoas, eles fazem uma estrada suficiente para fazer 2 ciclos de caminhada, o primeiro cortando, e daí o segundo colhendo o látex. Então eles saem muito cedo de casa e fazem esses 2 grandes percursos para cortar e colher a seringa, dentro da floresta, com todos os riscos que exige. Aqui, imagina, está domesticada, não precisa andar muito, está tudo ali, corta ali, e corta muito mais, e produz muito mais, né? Pronto. Só que daí, em 1914, 1918, Primeira Grande Guerra Mundial. Todo mundo usou essa borracha para pneu de avião, para tudo que se utiliza borracha numa guerra. E, por conta da guerra, o que aconteceu? Os japoneses invadiram a Indochina e toda aquela região. E não tinha mais borracha no mundo. Opa, vamos voltar para a Amazônia. Voltar para a Amazônia, e eles construíram uma cidade chamada Fordlândia. Não é coincidência, ou o Ford, dono da indústria automobilística Ford, né, montou uma cidade chamada Fordlândia e fez o que os ingleses fizeram na Indochina. Vamos domesticar a borracha com plantio em grande escala. Só que a Amazônia não é a Indochina, e a Amazônia dificilmente se deixa domesticar. Não a Amazônia, né, mas esses lugares que eles foram. Então, eles fizeram na Fordlândia, isso aqui é uma beleza, como uma tentativa de domesticar as estradas e ruas, e olha que bonito. Parece o filme Edward Mãos de Tesoura, né? Avon calling, Avon chamando, com aquelas casinhas todas iguais, isso aqui era a casa das pessoas que trabalhavam. A comida era feita em grande escala também, com fast food, não sei o que, deu tudo errado, né? Pragas, né, na plantação, pragas, os ribeirinhos e as populações que iam trabalhar não se adaptaram nem à comida, nem à forma de trabalho, deu tudo errado. E, em 1940, a Fordlândia acabou, é uma das cidades fantasmas da Amazônia. Belterra foi uma segunda tentativa, também nesse mesmo esquema, e as 2 cidades são hoje consideradas cidades fantasmas. Tem até alguns documentários sobre isso. 1940, nova guerra, Segunda Guerra Mundial, outra vez o Japão invadindo perdão, moçada, a Primeira Guerra não foi a invasão da Indochina, não, foi na Segunda Guerra. Mas a utilização foi isso, né, esse período que foi anterior à guerra, né? Quando entrou a guerra, acabou, volta outro ciclo para a Amazônia. E daí começaram alguns acordos, né? Então tá bom. Aí começaram os soldados da borracha aparecerem. Os soldados da borracha, o que eram? Contingentes de homens foram arregimentados mesmo, né? E para ir para a Amazônia. Meu pai conta isso, que ele tinha a possibilidade de ou ir para a Amazônia ou ir para a guerra. Ele, por sorte, não teve que ir para nenhuma nem outra, mas a grande maioria dos homens que foram arregimentados para ir para a Amazônia, tem muito mais morte na Amazônia do que na guerra, porque os nossos soldados chegaram na Europa e a guerra já tinha acabado. E na Amazônia não. Então, o que eles começaram? Eles lançaram propagandas, e uma propaganda muito forte, cada um no seu lugar, né? Brasil, olha os nossos soldados da borracha, rumo à vitória, com toda uma propaganda relacionada à guerra e à possibilidade. Olha o que vocês podem ir, né? Rumo à Amazônia, terra da fartura. Olha que lindo, um caminhão todo arrumadinho aqui, casa, a mulher pendurando roupa, né? E isso aqui são cartazes que foram espalhados. Mais pneus para a vitória.
e daí o que eles receberiam, né, produtos do Brasil, a fabricação da borracha, olha o povo tudo de branquinho, animais domésticos, isso foi uma grande falácia, uma grande mentira. Olha aqui, nordestino, queres ir trabalhar na Amazônia? Aliste-se no SENTA, que é o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Vai te dar passagem, um equipamento de viagem, alimentação, um bom contrato, amparo à tua família e assistência médica e religiosa. Tudo mentira, moçada. Tudo mentira. Porque eles chegavam lá e eles deram mesmo, só que eles tinham que pagar. Depois que eles chegavam lá, eles tinham que pagar a passagem, o equipamento de trabalho. A família não pôde ir, a grande maioria foram só homens, e ali eles começaram a se relacionar com as mulheres indígenas e a miscigenar e a ter... Algumas mulheres foram posteriormente, mas eles não podiam plantar e não podiam plantar roça, horta, e não podiam criar animais. Por quê? Tudo que eles iam consumir era o barracão que vendia. Então, eles não acabavam nunca as suas próprias dívidas. Isso é uma história muito antiga, só que muito pouco contada e muito mal contada, né? Que a gente precisa... até hoje isso existe, né? E o que hoje chamam de trabalho análogo ao escravo. Não, é escravidão mesmo, né? Aí, aqui os locais essas bolas, né, eles formavam bolas, e como descia pelos rios amazônicos com jangadas, né, em destino às grandes cidades. Eu vou contar do riozinho do Anfrísio logo o que aconteceu, não vou contar aqui mesmo. O riozinho do Anfrísio, ele está na bacia do rio Xingu, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E quem que foi esse Anfrísio? O Anfrísio era um seringueiro. Era um seringueiro que trabalhava lá nessa região, e em um determinado momento ele falou, não, quero ir embora, não quero mais ficar aqui, vou desistir, vou pedir para o patrão. Essa relação é uma relação entre cliente e patrão, né, eles não se consideravam empregados. Eu vou pedir para o patrão me pagar, porque eu vou embora. E os outros falaram, olha, você sabe o que acontece, né? Porque todas as vezes ou a grande maioria das vezes que as pessoas tentavam fazer isso, o patrão pagava, ele descia um tanto de rio, iam os capatazes, matavam o cara, pegavam o dinheiro de volta, e quem vai saber onde está esse cara, ou quem foi esse cara, né? E daí ele falou, não, eu vou tentar. E essas bolotas aqui, muitas delas, elas têm má qualidade, e viram rebotalho, viram um resto. E o patrão falou que não tinha dinheiro para pagar, que não sei o que, ele falou assim, o senhor me der essas bolotas aí, eu aceito como pagamento. E a única coisa que eu preciso é barco para levar, porque eu não consigo levá-las nas costas, né? Aí o patrão disse que pensou, gostava muito do Anfrísio, falou assim, então tá bom, leva, porque era lixo para ele, né, aquele monte de coisa que ele não sabia o que fazer com aquilo. Arrumou 9 jangadas dessa para ele, e ele desceu, demorou 45 dias para descer entre a cabeceira do rio, até chegar a Altamira, que Altamira é o principal município ali, aliás, é o município onde estão essas resendes. Quando ele chegou, no meio do caminho, estourou a Segunda Guerra, e daí ninguém mais tinha borracha, só o Anfrísio. O Anfrísio chegou na beira do cais, em Altamira, todo mundo esperando ele, e ele enriqueceu, e comprou o seringal, e aí o riozinho virou dele. Aí ele enriqueceu. É uma história muito ímpar e muito uma exceção, né, de um seringueiro que virou seringalista. Eu não sei como ele foi depois, aí começam os mitos, né, mas isso aconteceu. Então, por isso que o rio chama Riozinho do Anfrísio. Bom, outros ciclos. Depois da Segunda Guerra, teve o ciclo do gato, uma mortandade imensa de animais, de onças, por conta da pele. O ciclo do ouro, que até hoje não findou, né, mas na década de 70 era muito forte. Ali naquela região ainda é muito forte. Existem dados que vão hoje muito atuais, que vão falar do neoextrativismo na Amazônia,
que é um paliteiro de intenções de garimpo na Amazônia inteira. Inclusive, a gente está vendo isso nas terras indígenas e em vários outros lugares, né? A exploração madeireira, que são todos ciclos econômicos, né? E a pecuária. Nenhum desses aqui, talvez o da pele do gato tenha diminuído, né? Não existe mais um comércio da pele do gato. Existe ainda a morte de onças, principalmente por risco nas resecs, né? Nas fazendas, eles matam mesmo, porque imagina esse monte de comida andando devagar para a onça, né? O ciclo da castanha do Pará, que ainda hoje existe, né? E daí, em 1980, começou a luta dos seringueiros, que nós sabemos muito mais do Chico Mendes, né? Mas de todos os seringueiros começaram a se mobilizar, não todos, mas muitos começaram a se mobilizar e fazer empates, que é com essa foto que está aqui. As pessoas ficavam na frente dos tratores e não deixavam os tratores passarem. E com essas lutas e muitas mortes, e ainda hoje, culminou o que se chama hoje de reserva extrativista. Essa aqui é a reserva extrativista, são casas no Riozinho do Anfrísio, e aqui é uma das leis, né, que vocês têm isso muito mais aprofundadamente, ou devem ter no curso de vocês, né. O que é uma resex? Ela é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência se baseia no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência. E criação de animais de pequeno porte, é proibida a criação de animais de grande porte nas resex. E os seus objetivos básicos são proteger o meio ambiente, o meio de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável, que na lei também está como recurso natural da unidade, né? Aqui, se vocês verem no mapa, vocês vão notar Altamira aqui. Altamira é o maior município dizem que já foi o do mundo, mas se não é o maior, é o segundo maior do mundo. Entre Altamira, a gente está aqui em Altamira, esse aqui é o rio Xingu, né, que vai desaguar no Amazonas, né, mas ele está aqui subindo as cabeceiras, o Pix vai estar por aqui, né, essa região em amarelo aqui é o Pix, no Parque Indígena do Xingu, né. Então, você vem pelo rio Xingu, daí o Xingu segue aqui tem uma resex aqui, que é a resex do rio Xingu, a gente segue no rio Iriri. Do rio Iriri, a gente continua até entrar no riozinho do Anfrísio, que está aqui. Então, são essas resex. Para chegar, a primeira vez que eu fui, para a gente chegar de Altamira até a resex do riozinho do Anfrísio, nós demoramos 12 dias de barco. Hoje, para ir lá e chegar em barcos rápidos, são aproximadamente 2 dias e meio, para isso. 12 horas de barco, dorme em alguma beira de rio, muitas vezes só a beira de rio, não tem nenhuma comunidade, mais 12 horas, dorme outra vez, e depois mais meio-dia a gente chega lá. Diga. Vou interromper. Só importante falar, a partir desse mapa que você está mostrando, a importância dessa estratégia que já foi utilizada, né, hoje em dia a gente não pode falar mais, mas já foi utilizada pelo poder público, para você ter várias unidades de conservação e de categorias diferentes e terras indígenas próximas. Essa coisa é chamada de mosaico de UCs, né, mosaico de unidades de conservação. Então, você ter várias unidades de conservação com categorias diferentes e com nível de restrições diferentes, né, mas pensadas espacialmente para estarem próximas, para você conseguir colocar dentro de área protegida a maior quantidade de área possível, né, quer dizer, não é à toa que a gente está vendo aí esse monte de manchas alaranjadas e verdes aí nesse mapa, né. Sim, muito legal, Rê. Essa aqui eles chamam de mosaico da terra do meio mesmo, né, essa área em vermelho aqui e a área expandida, só a área em vermelho aqui são mais de 5 milhões de hectares, né. E também, assim, lembrar, não sei se o pessoal está familiarizado com essa coisa das unidades de conservação, a gente está vendo o limite das unidades, né, mas a gente tem que contar que no entorno delas, todas elas têm uma zona de amortecimento que não está aí desenhada nesse limite e que também tem um nível de restrição.
né? Sim. Então, assim, na verdade, quando você tem uma unidade tão próxima da outra, a gente vê que algumas são coladas mesmo, né? E mesmo as que estão mais distantes, a zona de amortecimento delas se sobrepõe. Então, isso faz com que a gente tenha uma área maior de área protegida, né? E é muito legal você trazer isso, Rê, porque ó, o acesso para as Resex é por rio, né? A gente veio pelo Xingu, ou Iriri, depois vai para o Iriri, Iriri segue no riozinho, o riozinho está coincidindo aqui com o vermelho em cima. Ou, eu fui algumas vezes pela Transamazônica. Então, a Transamazônica está aqui, né? A Transamazônica, o marco zero dela é em Altamira, e ela vai para aqui, destino Marabá, e então ela marca o zero, ela conta de 0 a não sei quantos quilômetros para lá, e 0 não sei quantos quilômetros para cá, não tem diferença. Então, a gente pega a Transamazônica, chega até daqui a pouco eu lembro o nome, a cidadezinha aqui, essa cidadezinha aqui, e desce por uma vicinal, e que é a Transiriri. Então, a gente chega aqui, dá para ir só que a gente faz isso quando o rio está muito seco, e a viagem é terrível, é muito melhor de barco, é muito mais gostoso. Mas, o que está acontecendo hoje? Eles dizem, e aquela época, né, de 10 a 15 anos atrás, eles falavam que a parte da Transamazônica que não estava asfaltada, eles tinham esses traços de cerca de 90 quilômetros para uma espinha de peixe, né, de 90 quilômetros para um lado e para outro. Ó. Então, aqui não estava asfaltado. Então, eles acreditavam que essas vicinais aqui, eles têm um nome, que também daqui a pouco eu lembro, e é Itaituba, a cidade que a gente chega. Daí, esses traços seriam 90 quilômetros. Aonde estava asfaltado, eram 200 quilômetros de entrada na floresta. Gilberto está aqui falando que é ramal, é isso? Ramal, isso. Obrigada, Gilberto. Os ramais. E esse ramal aqui, que é a Transiriri, que a gente desce por aqui. Agora, o que acontece nessa região aqui? A Resex Riozinho do Anfris, ela estava muito protegida, porque só dava para chegar por barco. E eles ficavam, principalmente as pessoas que moravam aqui, eles ficavam pedindo uma estrada para ligar com o Trairão. Aqui tem uma flona, uma floresta nacional do Trairão, que é isso que a Rita estava falando, de uma grande área de amortecimento, teoricamente, porque a floresta nacional, ela tem um monte de possibilidades, de flexibilidades, que eles chamam, que pode refletir na destruição da floresta, né? E agora abriu. Então, aqui está tendo uma pressão muito, todo o entorno, né, aqui São Félix do Xingu, é das regiões mais afetadas. Esse mapa é um mapa antigo, 2003, isso aqui está muito pior, muito pior. E olha, mesmo dentro da Terra do Meio, né, do mosaico da Terra do Meio, que é esse amarelo aqui, já tinham pontos em vermelho. Quando você vê ponto em vermelho no mapa, ele está muito... Aqui é a região de São Félix do Xingu. E todos esses ramais aqui, eles vão ser na beira da Transamazônica, para um lado e para o outro. Aqui é a Cuiabá-Marabá, é isso? Que também são estradas que têm problemas seríssimos, né? Mas esse mapa é um mapa muito antigo, né? 18 anos atrás. Infelizmente, tem muito mais vermelho aí, e esse vermelho vai querer dizer mesmo morte, em todos os sentidos, né? De gentes e de floresta. Então, olha aqui, ó. É Uruará, gente, desculpa. Uruará desce aqui a Transiriria. Então, a Resex, a gente sai de Altamira, vem aqui, o Iriri, chega na Resex Iriri, e daí segue e chega no Riozinho do Anfris. Essa aqui é a Resex do Iriri, então a gente está falando da beira desse rio aqui, um maior afluente do rio Xingu. Aqui
a Resex do Riozinho Danfries, então aqui está o Rio Iriri, o Rio Iriri indo embora, e o Riozinho Danfries é esse fininho aqui, que eu falei para vocês que aqui é a Flona do Trairão, né? E visto de cima, é essa belezura que a gente vê, aquela foto inicial lá da Resex, e as famílias que moram na beira dessa. E aí tem uma terceira Resex, que eu trabalhei também, que é a Resex do Rio Xingu, ela é mais recente, é de 2008, mas também nós trabalhamos. E daqui também, outra vez, tudo que a Rê falou do mosaico. E olha aqui onde não tem mosaico, São Félix do Xingu, é aquela marca vermelha, e daí isso vai pressionando todas as áreas, indígenas, área de proteção ambiental, a Parna da Serra do Rio Pardo, que é maravilhosa, eu tive a oportunidade de ir lá numa sede do ICMBio, eu queria mudar para lá. Fantástico, maravilhoso. É só lembrar que, para quem não está familiarizado com as siglas, se você puder voltar um pouquinho. Ah, tá. Essa questão, porque aí a gente tem Parna, Parque Nacional, ESEC, Estação Ecológica, Resex, Reserva Extrativista, Flona, Floresta Nacional, e as TIs aí são terras indígenas, né? Legal. Então, as estações ecológicas são a unidade de conservação das mais restritivas que a gente tem. Então, estação ecológica e reserva biológica, nem visitação pública é permitido, né? O que a gente tem é liberação só de pesquisa científica. Já Parque Nacional, existe a possibilidade de visitação, nas Resex, as populações tradicionais moram dentro, então, isso é aberto, né, e as APAs aí são as menos restritivas mesmo, que aí pode abarcar, inclusive, até propriedade rural, pode ter área privada dentro, então, dá para entender que, dependendo de em qual unidade de conservação você está aí, a regra vai ser diferente. Sim, aqui tem uma floresta estadual, né, o FES, Floresta Estadual do Iriri. Tá embaixo, aqui. Que também a floresta nacional e a floresta estadual, elas são passíveis de manejo florestal, né, por isso que você falou essa coisa dela possibilitar você, assim, abre espaço para retirada de madeira, para retirada de produtos, né, então também acho que por isso a necessidade da população local de solicitar estrada, inclusive para escoamento de produto, né. Sim, na realidade, eles solicitaram estrada nessa região aqui, por causa da Flona, mas eles estavam dentro da Resex. Eles queriam sair, ó, tá vendo? Tem um outro parque nacional aqui, uma outra Flona, eles queriam acesso à estrada, ao Trairão, que está na beira aqui, né, que está na beira da Transamazônica. Então, eles queriam, essa população que mora aqui, na divisa com a Flona do Trairão, para chegar a Trairão, né? Atravessar a Flona e chegar a Trairão, e teoricamente aqui, eles falam, né, para escoamento da sua produção, mas agora eles estão muito vulneráveis, né? E a produção vira o desmatamento, vira tudo que a gente sabe, né? E daí, uma última Resex, que é essa Resex que a Rê trabalhou junto comigo, na Resex do Arapixi, falei para vocês, né, no sul do estado do Amazonas, aqui, esse mega estado gigantesco, né, ela fica bem na divisa com o Acre, na beira do Rio Purus. E o Rio Purus dizem que é um rio que mais muda o curso da bacia amazônica, então todos esses cambiocozinhos aqui, como diria meu pai, é que um dia foi o Rio Purus e ele mudou de curso. Então eu e Rê já tivemos em várias casas lá, e às vezes, como eu voltei várias vezes, às vezes você ia numa casa que no ano seguinte ela estava do outro lado. O rio mudava de curso, eles tinham que mudar a casa de lado do rio. E alguns ficam presos. Aqui tem muita criação de pirarucu, porque o rio acaba ficando preso em outras, fora do curso, né? Essa é a Arapixi. Bom, aqui é o Rio Purus, eu vou passar mais rapidamente para a gente poder prosear. Quais foram as motivações das minhas pesquisas, né? Na Resex do Arapixi eu fiz meu primeiro pós-doc, na Unesp, com a supervisão da professora Dulce Whittaker, uma socióloga maravilhosa.
Então, quais que eram as nossas motivações, né? Conhecer como as pessoas educam e se educam na sua própria cultura, né? As inquietações, como proteger o meio ambiente e as formas de vida tradicional, né? O que é possível dentro dessas resex, né? Aí, as nossas perguntas principais é como vivem, onde vivem, no que creem. E os nossos marcos teóricos principais foram a educação popular, a pesquisação e as histórias de vida, nessa pesquisa específica, né? E com quem falamos nas resex, né? Com a população tradicional. Quem são as populações tradicionais? As pessoas que vivem dentro dessas regiões e têm nas relação com a natureza a sua subsistência, né? Esse aqui é o Tonheira e esses são remos. Essa família aqui é uma família que produz ou produzia quase tudo que precisava. Eles só compravam da cidade combustível e sal. O resto, eles usavam só os produtos da floresta. Isso é muito parecido com as populações indígenas, né? Que também não precisam de nada comercializado, né? Vá, Não o é... Gilberto, desculpa, o Gilberto está colocando aqui, olha o fio do machete do rapaz, deu medo. Isso aí é de pegar onça, Gilberto, é de pegar onça. Olha o fio do machete e olha o músculo dele, mesmo sem o machete, isso aqui eles chamam de terçado, esse facão aqui. E olha o músculo dele, ele não precisa nem do terçado para dar medo, né? E, bom, essa aqui é a Xandoca, que ela já está uma adolescente linda, uma figura, ela participou do meu segundo pós-doc, ela foi minha parceira na pesquisa que eu fiz com crianças, já adolescente, já com 14 anos. Populações tradicionais, né, que vivem e estão dentro, né, da natureza, com a natureza, né. E como nós falamos, né, aqui é a Xandoca já, aquela que estava com a chupetinha, e a irmã dela, que é a Raíssa. Nós tomamos o outro como um sujeito social, é um ser humano que se relaciona, que sente, que pensa, que sonha, que deseja. Nessa época, aqui nesse período especificamente, eu estava fazendo uma pesquisa com crianças, e nesse dia a gente estava brincando no rio, e a gente começou a escutar um barulho, um que, né? Ela falou, eu olhei e ela falou, o que é? Era uma ariranha. E daí ela começou a fazer um gesto com a boca e com a mão. Eu falei assim, o que você está fazendo? Tô chamando ela. Eu falei, não chama, né? E era impressionante. A ariranha mergulhava e ela falava, vai sair ali. Pluf, saia ali. Mergulhava, vai sair ali. Ela sabia exatamente. E daí, depois a gente foi tomar banho, né? Porque você brinca no rio, depois toma banho e já vai banhada, né? E eu olhei para o lado, a uma distância de uns 20, 30 metros, tinha um tronco, né? Eu falei assim, aquilo é um tronco ou um jacaré? Daí as duas, é um jacaré. E daí eu continuei tomando banho e olhando para o tronco, né? E daí as duas começaram a rir, falaram assim, olha lá, ela não para de olhar para o jacaré. Eu falei assim, enquanto eu vir ele por cima, eu estou sossegada, a hora que ele mergulhar, eu rapo fora, né? Mas, qual que é a ideia? Eu me sentia muito segura, porque em nenhum momento eu achava que eu sabia. Quem sabia eram elas. Elas, eles, as pessoas. Então, o que é o caminho que eles faziam que ia ladrilhar o meu, né? E jamais o contrário. Porque quando isso acontece, a Rê também conviveu com um cara muito... quando isso acontece, é uma delícia, porque quem desrespeita essa regra só se ferra, só entra em encrenca. Bom, o outro como sujeito histórico. Então, primeiro como sujeito social, ou como sujeito histórico, que possui ancestralidade, que viveu, vive, instaura, intervém, constrói. É só respeitando isso que nós podemos fazer uma pesquisa que faça sentido, tanto para nós quanto para eles. A pesquisa não é para mim, a pesquisa é para entender uma realidade, como diz o Freire, né,
para melhor nela intervir, né? E quem vai intervir? E onde vai intervir? São eles que decidem, eles e elas que decidem. Eles que sabem onde aperta o calo, né? E o outro como sujeito político, que decide, que compromete, que implica, que negocia, né? Esse é o Dico, a Rê também conviveu com ele. Aqui ele está fazendo a lâmina de borracha. Daqui sai uma placa de borracha que ele vai vender para o pessoal da Boca do Acre fazer várias coisas, né? Bom, e aí a comunidade como sujeito de ação e não como objeto de atenção, né? Então, essas são as premissas básicas nas nossas relações, né? Entender que eles são sujeitos de ação, né? E o que tem a nos ensinar, né? Como educam e como se educam nas suas relações. Aqui, outros grupos, dentro nesse primeiro pós-doc, né? E parece óbvio, né, mas uma das bases das populações extrativistas tradicionais é a família. E várias pessoas falavam para mim, falando assim, Valéria, a gente tem muito filho porque senão fica uma solidão tremenda. Então, eles têm filho para terem relações, para a relação social se ampliar. No Riozinho do Anfrísio, como vocês viram as fotos lá, as casas, a grande maioria das casas fica algo como 20, 50 quilômetros de rio entre uma casa e outra. Então, algumas casas são núcleos familiares, com até 10, 11, 12 casas, até núcleos familiares com uma única casa, né? Então, mas a base da tradicionalidade é a família, né? Ô, Vá, Pode falar. falando de contação de história, né, eu lembrei do Uhum. nosso piloteiro, o cara que foi pilotando a O voadeira, né, o Japão, Uhum. dele falando pra gente assim, gente, é criação que não tem futuro, que não dá futuro. Daí a gente falou, não é como assim? Você investe, você cria, você alimenta, você sustenta, daí vai embora, você fica aqui sozinho. Mas, por exemplo, pensa numa vaca. Você investe, mas ela vai dar leite, se você precisar, você mata e come a carne. Galinha, dá ovo, limpa o terreiro, daí também se precisar, você come. O porco, você engorda. Gente, não dá futuro. Aquele dia toda uma teoria. Muito legal. Bom, daí, o que é... isso está no meu relatório de pós-doc, né? Que a família é a base da sociedade tradicional. Filhos numerosos garantem auxílio na produção e suporte nas relações. Observa-se na região que as crianças são cuidadas, isso é muito legal, pelos vários adultos, pais, mães, padrinhos, madrinhas, parentes, vizinhos, e o que acaba por conformar uma teia de proteção. A educação das crianças é um dever de todos e se dá nas distintas comunidades de aprendizado, cotidiana e endogenamente, tradicionalmente, ancestralmente. Daí isso aqui falando, parece um discurso bonito, né? Daí eu tenho uma outra história, tem uma amiga minha, eu conheci lá, e ela virou para mim e falou assim, olha, eu nunca fui muito fienta, eu nunca fui muito filhenta, ou seja, eu nunca teve muitos filhos. Daí eu virei para minha comadre e falei assim, me dá esse aqui. Daí ela falou assim, esse aqui eu não dou não, mas aquela lá eu dou. Eu escutei isso e me falei, como assim, né? Se me pensar uma mãe aqui na nossa, né, nesse modelo urbano e de sociedade ocidental que a gente vive, como assim, né? Que mãe é essa, né? Daí a outra mãe tem 12 filhos, eu falo, olha, ela não está dando um filho, não está perdendo um filho, a outra ganha um filho e aí a criança ganha uma outra mãe. Então, o que eles falam? Que a primeira mãe é a mãe biológica. A segunda mãe é a mãe de pegação, ou seja, a parteira, que eu também escutei uma dizendo, já peguei mais de 1000. E quando eu fiquei doente, fui para Rio Branco, olha, teve uns 100 que foram me visitar lá. Depois da mãe de pegação, tem a madrinha, né? Então é a terceira mãe. E uma quarta mãe pode ser essa mãe de criação. Então imaginem a rede de proteção que isso se torna. Eu estava em outra região, que não essa aqui, lá na Terra do Meio, numa localidade chamada Rio Verde, e a Chagas
estava trabalhando com formação, com educação de adultos, né, com alfabetização de adultos, e acabou a aula. Acabou a aula, o povo ia pegar o barco, um dos moleques que estava onde tinha adulto, tinha criança, né, saiu correndo para o barco, e nessa época o rio estava baixo, né, então ele desceu o morro, e a Chaga estava do meu lado e deu um berro. Ô, moleque, fiada! Ecoou na floresta, né? Não vai pedir bênção para sua madrinha? Daí o moleque deu aquela parada assim, né? Olhou para cima, levantou a mão, falou assim: benção, madrinha. Ela levantou a mão de volta e falou: Deus te abençoe. Eu olhei para ela, comecei a rir, falei assim: escuta. Ela falou assim: se ele não faz isso, eu fico louca procurando ele. Porque quando ele me pede a bênção, quem passa a cuidar dele sou eu. Depois que ele vai embora, ele me pede a bênção, já não sou eu mais que cuido. Agora, se ele não me pede a bênção, eu vou achar que ele está perdido por qualquer outro canto. E fico louca atrás dele. Então, isso é muito forte nessa rede e nessa teia de proteção que nos parece, às vezes, levianamente, tá vendo? É uma mãe desnaturada, vai dar ao filho. Né? São outras relações, e relações muito fortes que se rizomaticamente vão se protegendo, que é maravilhoso, é muito bonito. Vá, você falou das mães terem muitos filhos para criar uma comunidade, né, para estabelecer relações sociais. O Urbano está falando aqui no chat que acho que foi por isso que a mãe dele teve 12 filhos. Que legal. Aqui também, né, família, e aqui, especificamente nesse lugar, é a Resex Arapixi. Então, as construções são bastante diferentes daquelas do Riozinho, vocês viram, né? Aqui as construções são em madeira, por isso. Quer dizer, se eles tiverem que atravessar o rio, eles desmontam. Essa casa especificamente aqui era uma casa mais frágil, mas tem casas muito, muito sólidas, que eles pegam as madeiras, atravessam o rio e vão embora para o outro lado para o outro lado construir sua casa. Olha, tá vendo as diferentes... Pode falar. Outro lado do purus. Do purus. Olha, as diferentes formas de construção. Aqui é no Riozinho do Anfrísio, tem tanto taipa e adobe, né, quanto casa de madeira mais reforçada, tá vendo? E como casa com argila, com barro, né? Olha, essa casa aqui Travou um pouquinho, né? Deu uma travada. Vá, você tá aí? Aceno com o braço para eu descer, e eles... Travou? Voltou? Agora voltou, parece. Voltou? Tá. A Preta, eles me deram um presente, uma melancia escrito Valéria, porque eles aprenderam a escrever. Então, mas reparem, né, as diferentes formas de casa, de fogão, criação, tal. São as famílias. Isso aqui é o barco escolar. Aí, pensando no trabalho, né? O trabalho é um outro valor cultural fortemente arraigado na constituição da identidade desses povos da floresta. Ele representa... Vocês estão me escutando? Está escutando, Rê? Rê? Sim, Vá, tá legal. Então a tá Tatiana está aqui falando que ela queria ir para a escola, sim. Que delícia, né? Aqui na beira do Rio Purus também. O trabalho representa um esforço conjunto para a subsistência da família. Muito embora hajam fortes demandas da comunidade local para agregar valor ao seu trabalho, as relações com o dinheiro são muito distintas daquelas que ocorrem na zona urbana. Então, são relações muito menos monetizadas. Todas as vezes que eu ia para aí, eu gastava dinheiro para trazer vários desses, né, remo. E para que um remo? Por que eu quero um remo? Claro que é para enfeite, né? Eu não remo. Mas o remo, os mini barcos, o artesanato que eles fazem era a única coisa que eu usava dinheiro. Porque o resto você vai lá, colhe, pesca, caça. Não nós, né? Porque eu não fazia isso. Mas eles faziam, e a nossa alimentação, nós levávamos a base e a gente trocava, né? A gente levava comida daqui e eles nos forneciam a comida de lá. Mas uma coisa importante com o trabalho, no meu segundo pós-doc, com as crianças,
eu perguntava para elas, o que vocês mais valorizam, quem são as pessoas de referência para vocês? E eles apontavam a família, pai, mãe, vô, vó, tia, e por que elas são referência? Não, e claro que não eram essas perguntas, né? Mas por que elas são importantes, né? Quais são as qualidades que os seus pais e mães têm? Eles são muito trabalhadores. Então, uma criança dizendo que é muito trabalhador é muito interessante, né? Que o pai e a mãe é muito trabalhador. E a Xandoca e a Raíssa me contando, né? A Raíssa falando assim, não, porque a Xandoca ajuda muito o pai no trabalho, ela vai trabalhar, ela vai caçar, são poucas mulheres que fazem isso, né? Ela vai caçar, ela vai com o pai para pescar, ela acompanha sempre. E daí o pai, para agradecer, né, para agradar ela, quando chega o regatão são os barcos que vão vender o que não tem na floresta, por exemplo, combustível, gás, arroz, feijão, quer dizer, o que eles, né, shampoo, produtos de higiene, né, vende de tudo, é um barco que vai vendendo no caminho. Daí ela falou, quando chegou o regatão, o pai falou assim, olha, escolhe qualquer coisa lá, o que você quer, né, o que você quer que o pai te dá? Ela falou assim, não, eu não queria nada não, eu não precisava de nada. Meu shampoo tinha ainda, eu tinha creme para o cabelo, minha sandália estava boa, eu não precisava de nada. Que coisa fantástica, né? E aí a gente vê as relações muito menos monetizadas. Pergunta para o meu sobrinho de 14 anos, o meu sobrinho não tem mais 14 anos, mas para um adolescente de 14 anos o que ele quer. Fala assim, pode escolher o que você quiser. E ele vai falar, não, obrigado, não estou precisando de nada. Eu não conheço nenhum ou nenhuma que me responderia isso. Daí, aqui é a casa de farinha, né? A mandioca é o pão da terra, que a terra dá. Aí você planta um pedaço de pau e dá batata. E da batata rala e faz tudo o que quer, né? Faz farinha, faz puba, faz beiju. Isso é a fala de um dos moradores de lá, né? E realmente eles aproveitam quase tudo da mandioca nos seus maiores subprodutos, né? Principalmente para consumo, muito pouco para venda. Aqui também o trabalho feminino, né? Um trabalho muito marcado, né? O que é o trabalho masculino, o que é o trabalho feminino. O trabalho feminino é o trabalho de cuidado da casa, cuidado da roça perto. Aqui vocês veem que na Resex Arapixi, eles têm gado. E isso aquele momento era um problema, porque o ICMBio não queria que acabasse com gado, que não pode ter gado, que não pode ter gado. E eles falavam que eles tinham gado como uma reserva. Se alguém ficava doente, eles desciam um barco com uma vaca, vende a vaca e cuida da pessoa. Então era uma poupança que eles chamavam, né? Mas o trabalho feminino é bem diferenciado, né? Com os cuidados da casa, com cuidados do entorno, cuidados com os filhos, com exceções, como eu falei para vocês, né? E aqui o trabalho masculino, né? Com a pesca, muito as cestarias, muito mais relacionadas aos homens do que às mulheres. O plantio, aqui o seu Renato, que eu e a Rê estivemos nessa região, que é um dos caras que, com uma agrofloresta mais maravilhosa. Plantador de SAF. Plantador de SAF. Ô, Val, volta um pouquinho a foto anterior, só para mostrar para o pessoal ali embaixo, onde tem o cobertinho ali no rio, era onde a gente tomava banho. Sim. Né? Então, sim, é um lugar ali que o pessoal lava roupa, lava louça, e onde a gente tomava banho também. É um igarapé, que aqui a gente sentava nessas tábuas e ficava tomando banho de cuia, porque o igarapé é muito, se pisasse, você sujava a água, né? E nesse aqui, era o giral para lavar roupa, ou para lavar louça estava mais abaixo. Um pouquinho para baixo. Porque senão você acaba engordurando a água, né? Sujando a água que você vai tomar banho e se lavar, né? E era separado para homens e mulheres, isso é legal. Separados para homens e mulheres, e aqui tinham peixes, todos esses peixinhos que a gente encontra nos aquários, eles estavam aqui, se a gente botava o pé para baixo, eles ficavam bicando o nosso peixe, e muito legal, porque algumas meninas, de fora, claro, né, tomavam banho nuas, e eu nunca tomei banho nu aqui, e não tomava banho nua em nenhum dos rios, muito por respeito também, né.
Ah, é mesmo, esqueci de falar isso, né? A gente E toma banho daí de maiô. tomava banho de maiô. E os moleques, daí um dia a gente escutou um barulho no mato, uma delas virou para mim e falou assim: o que será isso? Eu falei assim: gente, vocês acham que vocês estão nuas aqui? Não tem ninguém olhando. Né? Vocês estão fazendo a alegria dos moleques por aí, né? Verdade, vó. Como vocês são ingênuos. Mas deixa eles se divertirem, né? Não tá arrancando pedaço. E, bom, aqui também há algumas coisas, um trabalho que é feito familiar, com a família, né? Que é a família do seu Tota. Aqui é o Pimbinha, que ele é deficiente auditivo, e tinha o benefício, o BPC, né? Benefício nossa, eu sempre esqueço o que é o BPC, mas um benefício para pessoas com deficiência, né? E na casa deles tinham várias coisas, vários utensílios, televisão, aparelho de som, e eles falaram, é do Pimbinha. Eu falei assim, mas o dinheiro deles não vem para a família? Falei, não, é ele que tem deficiência, a gente não tem. Então, o dinheiro que vem para ele é dele, ele gasta do jeito que quer. Temos muito a aprender, né? Aqui, todas as regiões do Purus, e outra das bases da cultura tradicional é a natureza, né? A educação e a transmissão dos valores que existem nas subjetividades das pessoas que ali vivem, né, se pautam fundamentalmente na oralidade, entre pais e mães, filhos e filhas, no cotidiano, na solidariedade, no aprendizado ancestral, em profunda relação com a natureza. Eles vão o tempo todo falando, a gente foi lá e pegou castanha, mas deixou para os bichos, né, coitadinho do bicho, o bicho também tem que comer. Conhecer os bichos, lidar, e para nós a gente chamaria isso de manejo, né? Eles chamam isso de vida, né? Essa vida em relação, né? E claro que às vezes eu posso parecer um tanto idílica, né? Um tanto ingênua, que vai falar que eles não matam nada. Claro que matam, somos humanos, né? Pessoas ali também, tem pessoas que depredam a natureza, pessoas que desmatam, pessoas que servem ao capital, claro que sim, né? Mas o que marca a população tradicional é essa profunda relação com a natureza, com a ancestralidade, com suas famílias, com o trabalho, e que o que desvirtua disso está sempre relacionado com a opressão e a ideologia que o capital nos traz, né? O que desvirtua está atrelado à máquina mortífera, como a Dulce fala, no capital, né? Então, humanos somos, e quando desvirtuamos, como diz o Caetano, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? E aqui, todos esses valores, né? Natureza, trabalho, família, são valores presentes no cotidiano e nas memórias das comunidades, né? E que vai temperar as receitas de óleo, os remédios da floresta, os cuidados com a mata e seus bichos. Né? E daí eu trago uma musiquinha que é do pessoal, na Resex Arapixi, eles têm uma comunidade muito forte do Daime, do Santo Daime, e essa música deles. Não corte, não mate, não destrua, preserve esse verde, que essa floresta é sua. A Samaúma é a rainha da floresta, a bicharada faz a festa, e ficam tudo a cantar. A bicharada fica todo reunido para ver seu preferido canto do rei Sabiá. A saracura, com seus acuá batendo, com seu canto recolengo, o irapuru recordando a floresta, e a bicharada faz a festa, e fica tudo a cantar. E um último valor é a espiritualidade. Essa uma das igrejas do Daime. Esse aqui é o Japão, que falou que gente não é criação que dá futuro. E nessa, especificamente na Resex Arapixi, ela era bem dividida, uma região com forte influência da religião católica, a região central fortemente influenciada pelo Daime, e a região mais ao norte fortemente relacionada
aos evangélicos. Não sei como está ainda hoje, mas as comunidades mais empobrecidas e com maior dificuldade de trato eram os evangélicos, porque eles, de certa forma, não podiam mais festar, não podiam mais cultuar vários dos valores que foram forjados. Para legitimar as relações na família, no trabalho, e está fortemente atrelada aos valores tradicionais na região, né? E daí outra música dos daimistas, né? Da floresta eu recebo força para trabalhar, da floresta eu tenho tudo, tudo, tudo Deus me dá. Na floresta tenho tudo, tudo, tudo Deus me dá. É um primor a floresta da maneira que é feita. Com amor se harmoniza e deixa a terra satisfeita. Devemos viver na terra com toda satisfação. Se queremos ter a vida, agradecemos a nossa mãe. Daí, uma Ave Maria, Ave Madeira, que desgraça, se preciso te cortar. Bendita é tua borracha para os barões barrear. Bendita é tua borracha para os meus filhos sustentar. E o Pai Nosso seringueiro. Seringueira que estás na selva, multiplicados sejam os vossos dias. Venha a nós o vosso leite, seja feita a nossa borracha, assim na prensa como na caixa. Para o sustento de nossas famílias, nos dai hoje e todos os dias, perdoai a nossa ingratidão, assim como nós perdoamos as maldades do patrão. E ajudai-nos a nos libertar das garras do regatão. Amém. E é isso. Pensando no que o Freire sempre nos ensinou, né? As nossas pesquisas e ações visam a isso, né? Uma denúncia de uma realidade desumanizante e o anúncio de uma realidade em que homens e mulheres possam ser mais. Anúncio e denúncia não são, porém, palavras vazias, mas compromisso histórico. A percepção ingênua ou mágica da realidade, da qual resultava essa postura fatalista, cede seu lugar a uma percepção que é capaz de perceber-se. E porque é capaz de perceber-se, enquanto percebe a realidade que lhe parecia, em si, inexorável, é capaz de objetivá-la. É isso. Esse aqui é o Apuí. Você esteve lá, né, Rê? No Apuí? Ou não chegou aí? Tive. Isso aqui é um Apuí, que é uma... aqui está explicando, né? Que é o nome de um parasita vegetal da floresta amazônica, cuja origem começa como trepadeira, que, à medida que cresce, vai envolvendo o caule da árvore, que lhe dá sombra e seiva, até sufocá-la, estrangulando-a. É como um polvo monstro vegetal, que vive à custa dos outros. Esse apuí é tão grande que eu tenho uma foto deitada num desses galhos aqui. O que a gente está vendo aí são as raízes tabulares, isso aí não é tronco, para Não, vocês terem uma ideia, isso aí são as raízes, né? A gente está vendo aí as raízes da árvore, para vocês terem ideia do tamanho. Não, as raízes do apuí, não tem mais a árvore estava aqui, né? A árvore já foi morta, o apuí agora, esse cipó aqui tem uns 30 metros para cima. E é uma isso, árvore, gente. né, Vá? Ela tem essa uma regeneração diferente, né? É uma figueira. Exatamente. E aqui, agradecida, e é isso. É isso que eu queria partilhar com vocês. Não sei se eu falei demais, me desculpem. Não, ótimo, muito legal.